Olá, eu sou a Wanda Menegutti e esse é o meu canal aqui no YouTube, o Menegusti. Hoje eu vou apresentar para vocês um vinho que tem tudo a ver com o clima que nós estamos vivendo agora. Um vinho fresco, frutado, delicioso, envolvente, que já conquistou o coraçãozinho dos brasileiros. Então fica aí, no próximo bloco eu vou apresentar o rótulo, vamos falar sobre o produtor, como sempre, e também sobre o vinho. Espera aí. E voltamos para apresentar o vinho. Mas antes de qualquer coisa, alguém consegue dar um spoiler aí ou sugerir qual é a região proveniente desse vinho? Ou melhor, qual é o país? Eu vou mostrar primeiro o vinho e vocês vão pensar. É esse aqui. Tcharam! Não dá para ler o rótulo ainda, né? Então eu vou apresentar, vou falar qual é o país. O país é Portugal, tá? Esse vinho é um vinho português, Amarante, da região dos vinhos verdes. Adega Cooperativa Amarante, vinho verde, branco white. É esse aqui. Antes de qualquer coisa, é bem interessante explicar para vocês que existe uma confusão, ou na verdade, quando a pessoa não tem muito conhecimento sobre vinhos, sobre territórios, às vezes acha que vinho verde quer dizer que o vinho foi produzido com uvas verdes. Isso não é verdade. Na verdade, o vinho verde português, ele está muito relacionado à região de Pertença, que é uma região que fica localizada ao nordeste de Portugal e que tem essa característica verdejante. É uma região muito verde, cheia de paisagens verdejantes, e daí pressupõe o nome da região e a denominação do vinho, vinhos verdes. E o curioso é saber que os vinhos verdes não são apenas brancos. Existem também vinhos verdes rosés e vinhos verdes tintos, que hoje no Brasil já tem muito mais participação, tá? Antigamente os brasileiros conheciam muito mais o branco, que é o mais famoso mesmo até hoje. Mas é muito comum hoje a gente encontrar os vinhos rosés verdes e os vinhos tintos também. Falando um pouco sobre a região, antes de falar sobre o vinho e sobre o produtor, é interessante saber a região de localização, né? Você tem ali a região dos vinhos verdes, que é o Minho, e você tem uma região que faz divisa com a Espanha, porque você está ali no nordeste de Portugal. E é interessante saber que ali você tem uma condição geográfica e climática bem interessante, porque ao norte, a região, você tem a presença de um rio muito importante, que é o rio Minho. Ao sul, você tem o rio Douro, porque você também está numa região muito perto do Porto, então o rio Douro passa ali. A oeste você tem o Oceano Atlântico e ao leste você tem as Penedas, as Serras da Peneda, que é uma serra bastante importante, e também tem a Gerês e a Cabreira e Marão. São 4 serras ali que você tem do lado leste. Então é interessante saber também essas informações, por quê? Porque elas contribuem pelo frescor. Quando você está ali num solo aluvial, com a presença de rios, você também tem essa presença marcante do Oceano Atlântico, que não está longe, que não está distante. Você tem uma presença marítima, não tão próxima, mas você tem influência de todo esse meio ambiente, dessas condições geográficas, que vai inferir, sim, nessa questão do frescor, às vezes até na salinidade de um vinho. Isso tudo contribui, tá, pessoal? Mas vamos voltar aqui e falar um pouquinho sobre o produtor, a Vercoop. A Vercoop, na verdade, é um produtor super gigante, é uma união de 7 cooperativas. Como no vídeo anterior, a gente teve um vinho cooperativado, eu expliquei para vocês um pouco o que isso significa, é basicamente a mesma coisa. São 7 cooperativas vitivinícolas da região dos vinhos verdes e a Amarante é uma delas. Então é um grupo que foi criado em 1964 com o objetivo de engarrafar, comercializar e distribuir os vinhos produzidos pelos viticultores dessas cooperativas. 7 no total.
como eu disse anteriormente, incluindo a cooperativa Amarante. 54 anos de trabalho, 4 mil viticultores envolvidos neste projeto, 8 milhões de garrafas produzidas por ano e 100 mil garrafas produzidas diariamente, como uma média. Presente em 30 países. Essa informação eu retirei do próprio site da Vercop, tá, pessoal? Então, antes de degustar o vinho, eu sempre puxo ou extraio essas informações para trazer muito mais conteúdo e mais contexto interessante para apresentar para vocês, tá? Aqui, quando a gente fala das uvas predominantes do Amarante, vinho verde, Arinto e Azal. Arinto também é conhecida na região dos vinhos verdes como Pedernat. E quando vocês comprarem um vinho e tiverem escrito Pedernal, vocês que a uva Pedernat é a mesma uva, tá? É Arinto, é que nessa região ela tem esse nome, que é um pouco mais hispânico, inclusive, né? Pedernat. E ele pode conter em algumas safras alguma variação entre loureiro e trajadura no corte, tá? Mas as uvas principais do Amarante é a Arinto e a Azal, ok? E é isso, então no próximo bloco a gente vai degustar essa maravilha aqui, que eu já tenho um geladinho para abrir, pra gente avaliar juntos. E aí a gente degusta e no outro bloco eu falo sobre a minha avaliação, ok? Fica aí que a gente já volta em um minutinho, é só um clique. Aí, conforme prometido, ó, voltei com vinho na taça. Ó, e ele duplicou. Gente, eu sou tão apaixonada por esse vinho, não querendo puxar sardinha para produtor, porque o meu canal é livre, é independente. As minhas avaliações, elas são muito genuínas, porque elas são impressões minhas, não recebe influência de ninguém. E você vai acompanhar o meu canal e vai falar, puxa, mas você não fala que nenhum vinho é bom? Quer dizer, você fala que todos os vinhos são bons e não tem nenhum vinho ruim nunca? Porque se eu abrir um vinho, como esse programa, esse canal não é ao vivo, e se eu abrir um vinho, uma garrafa, e eu avaliar e não estiver dentro de um critério que eu acho bom, eu nem gravo o vídeo, tá, gente? Então, vocês vão sempre assistir no meu canal vinhos que passaram pelo meu crivo. Então, se vocês estão assistindo esse vídeo hoje, é porque o vinho é bom. É de confiança, vocês podem comprar com os olhos fechados, que eu garanto o quesito qualidade. Apreciação é uma coisa, agora a qualidade é outra. Porque apreciação é você gostar de um estilo, gostar de uma uva, gostar de um vinho mais leve, mais frutado, mais sério, mais severo, mais complexo. Aí é outra história. Mas qualidade aqui a gente não deixa passar em branco. E eu sou apaixonada por esse vinho, porque eu acho que ele leva assim a questão do que você espera num vinho verde, num vinho branco verde, né? Tem a tipicidade e tem as características que eu gosto de sentir no vinho verde. Então, a gente está olhando aqui ele em taça, tá tudo certo, tudo bonitinho, tudo legal, cor sem nenhum defeito. Agora a gente vai pro nariz esse vinho. A gente sente aí aromas citrinos, a gente sente o limão, muita presença de limão, mas as frutas do pomo também, que são muito características do vinho verde, que é a maçã verde. Uma pera. Características florais também, você tem uma flor aqui. Agora no paladar, o que a gente vai sentir? Refrescância, acidez. Olha, ele passeia, ele dança na tua boca. A gente sente essa crocância que eu falei, que é um vinho verde que tem essa característica que eu amo, que é a carbonatação natural, né? A gente sente que a gente tem esse frizz delicioso, que eu sou apaixonada. E o Amarante tem isso.
Gente, é um vinho tão gostoso, tão delicioso de tomar. E no quesito harmonização, eu posso falar para vocês, eu até fiz uma colinha aqui, porque eu fiz um estudo de algumas opções, que são muitas, do que se pode harmonizar para acompanhar esse vinho, o Amarante. Vou até levar o rótulo para vocês verem de novo. É esse aqui, tá? As uvas, só para voltar um pouco para vocês, é Arinto e Azal, podendo conter em alguns rótulos também presença da loureira e da trajadura, tá? Mas comumente as uvas predominantes aqui é Arinto e Azal. Quesito harmonização, pessoal. Mexilhões gratinados, né? Molúsculo de concha escura, né? Mexilhões. Tudo a ver com vinho verde, tá? Acaba sendo até uma harmonização clássica, né? Muito tradicional. Frutos do mar e peixes em geral, que também é uma combinação clássica com vinhos verdes. Risotos de frutos do mar. Tudo a ver. Bolinho de bacalhau, gente, que delícia, eu adoro, né? Bolinho de bacalhau aqui com vinhozinho verde, num bar, num wine bar, né? Finalzinho de semana com amigos na praia. Bolinho de bacalhau e vinho verde. Polenta frita, né? Tudo que tem fritura é muito gostoso porque tem essa acidez, né? Que é a característica marcante de um vinho verde, que corta, que causa, que contribui com essa astringência, né? Corta aí toda aquela gordura da fritura. Por isso que combina super bem. Frango a passarinho, frito também. Culinária asiática, tudo que é asiático, gente. Sushi, sashimi, perfeito. Queijos frescos, né? Por exemplo, a ricota, um queijo Minas também. Aqueles canapés, assim, de ricota, né? Que a gente faz com tomatinho, cereja, também fica delicioso. Então, vinho verde é uma delícia, é um basicão. Você pode harmonizar com uma infinidade de pratos, é versátil, é gastronômico e é delicioso. Uma outra característica interessante que eu vou falar para vocês, é uma colinha também que é interessante que eu anotei, tá? Sobre a produção das uvas predominantes, que é Arinto e Azal, tá? Arinto é basicamente cultivada em toda a região de Portugal, né? E por toda a região ali dos vinhos verdes. Ela só não é muito recomendada nas sub-regiões de Murção e Melgaço, porque lá a uva predominante é a alvarinho, tá? A Azal é cultivada particularmente em zonas do interior, onde amadurece bem e atinge o seu nível de qualidade quando plantada em terrenos secos e bem expostos, como é o caso da sub-região de Amarante, Abasto, Baião e Sousa, que também são outras 3 sub-regiões aí que produzem a uva Azal com boa excelência, com boa qualidade. E é isso. Então fiquem aí que no próximo bloco, antes de qualquer coisa, pessoal, eu quero que vocês, se você gostou do meu canal, tá curtindo, começa a seguir. Isso é muito importante para mim, isso é muito importante para ele ganhar relevância lá na frente. Então vai aí, se inscreve, @medeguste. No YouTube, @medeguste. Então fica aí que no próximo bloco, Vandinha Robert Parker volta com a minha avaliação baseada nos critérios que eu sempre considero importante. Qualidade, né? Dentro daquela classificação, o estilo, qual é a representação desse vinho, né? Como ele se apresenta ali. Bom, fiquem aí que eu já venho com a nota e eu me justifico, tá bom? Até mais. Volto já. É só um take. Preparados? Tcharam! Olha, eu vou abrir aqui, hein, ó. A minha nota para o Amarante é 90 pontos. Me justificando, conforme eu havia falado para vocês no outro bloco, que o que eu levo em consideração é o quê? Claro, gente, é 90 pontos dentro da categoria dele. Ele é um vinho verde, bastante econômico na questão de custo, mas dentro
do meio dele ali, da concorrência, dentro do estilo, do valor que ele tem de mercado, ele é muito bom. E é por isso que eu dou 90 pontos, porque ele tem tudo que você espera no quesito tipicidade, né? Essa expressão das frutas, do citrino, até os aromas, né? Isso tudo é muito marcado e muito determinante no quesito tipicidade, o que você espera daquele estilo. Então, no meu critério avaliativo pessoal, ele mereceu 90 pontos. Delicioso, envolvente, fácil de beber, fácil de agradar, uma turma de amigos, uma infinidade de pratos que pode harmonizar. Você não bebe vinho verde somente no verão. A gente mora num país tropical, Brasil, então a gente bebe, pode beber vinhos brancos o ano todo, né? É gostoso, é jovial, é fresco. E essa é a minha dica. Fica aí então vocês curtindo esse Amarante, esse vinho maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado da avaliação. Continuem me seguindo no meu canal para eu fazer mais novidades para vocês, mais vinhos deliciosos para a gente degustar juntos e avaliar. Ok? Então, salute, arrivederci e até o próximo vinho. Tchau!